Sou a Andreia, tenho 23 anos e já participei em algumas organizações de voluntariado. Sou a Joana, tenho 22 anos, licenciei-me em Saúde Ambiental, com o objetivo de um dia fazer parte de algum órgão da União Europeia. Sou a Joana, tenho 24 anos, licenciei-me em Direito, tirei um mestrado em Ciências Políticas. Olá, sou Marina, tenho 21 anos, licenciei-me em Educação Social. O meu nome é Úrsula von der Leyen, aprendi a falar português há cerca de 4 anos, sou uma política alemã, presidente da Comissão Europeia e tenho 63 anos. Podcast. 4 amigas, muitas questões. Conversar sem apressar. Olá a todos, estamos aqui presentes para mais um episódio de A Conversa e hoje vamos trazer-vos alguns problemas e desafios que se colocam à União Europeia. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, eu sou a Andreia e tenho comigo as habituais Joana, Marina e Joana. Hoje trazemos uma convidada muito especial e pertinente de acordo com o tema, uma política alemã e atual Presidente da Comissão Europeia desde 2019. Obrigado por estar presente e ter feito uma viagem tão longa. Vamos então dar início ao episódio de hoje. Como já referimos, vamos abordar os problemas que a União Europeia enfrenta, sendo que um dos primeiros escolhidos por nós foi a reforma das instituições. Como sabemos, a União Europeia está sujeita a constantes mutações. Em 2013, teve o seu último alargamento, ficando com 28 países. Mas na atualidade, conta com apenas 27. Sim, inicialmente as instituições comunitárias, como a Comissão Europeia, que a nossa convidada preside, estavam preparadas para os países iniciais. E com os sucessivos alargamentos, torna-se indispensável que sejam feitas adaptações perante as novas necessidades. Então, com a primeira pergunta para a nossa convidada. Perante a dispersão dos interesses dos Estados-membros, como é que o Tratado de Lisboa procurou combater o risco crescente de bloqueio dos mecanismos de decisão? Procurou clarificar e alargar as competências da União Europeia, adaptar instituições comunitárias aos novos desafios, alteramos o número de deputados do Parlamento Europeu, o cálculo da maioria qualificada e a ponderação no número de votos de cada país no Conselho da União Europeia. Então, resumindo, estas alterações servem para garantir que todos os países estão representados e que o poder de decisão não fica apenas nas mãos dos maiores, certo? Sim, exatamente. Mas nas primeiras eleições europeias, depois do Tratado de Lisboa entrar em vigor, os Estados-membros mostraram grande insatisfação perante o funcionamento das instituições e das políticas impostas. Lembro-me de ver uma notícia, penso que sobre a taxa muito elevada de abstenção nas eleições. É verdade, e tudo isso pode pôr em causa a continuidade da construção europeia. Mas talvez alguns países se sintam excluídos do espaço da União Europeia, tal como acontece no interior de cada Estado-membro. E é esse mesmo o próximo desafio que vamos abordar, o reforço da coesão económica e social. Como disseste, no seio da União Europeia como nos seus Estados-membros, podemos observar disparidades de desenvolvimento significativas que podem comprometer o desenvolvimento global. Sim, realmente a coesão económica e social é essencial ao processo de integração europeia e à afirmação da Europa. Portanto, um dos maiores desafios que a União Europeia enfrenta é atenuar as assimetrias regionais no seu interior. É frequente ouvirmos dizer que a Europa anda a duas velocidades. Como é que explica isso, Úrsula? É verdade. De um lado encontram-se as regiões centrais mais desenvolvidas, localizadas principalmente nos países do centro e norte da Europa. Do outro, as regiões localizadas nas periferias, carenciadas sobretudo nos países sul e do leste. Quais são algumas das vantagens que salienta em relação às regiões mais desenvolvidas? Em termos de acessibilidade, mercados potenciais e acesso às fontes de financiamento e de investigação e desenvolvimento. Acabam também por ter taxas de desemprego mais baixas a níveis de PIB per capita mais elevados. E sobre as regiões menos desenvolvidas, não é preocupante constatar que o PIB per capita apresenta rendimentos mais baixos e as taxas de emprego sejam mais elevadas. Sim, pois têm uma maior dependência da agricultura, predominam também indústrias de baixa tecnologia e, consequentemente, necessitam de mais mão de obra e pretendem beneficiar níveis mais baixos salariais. Como resposta às desigualdades existentes entre os diferentes territórios do espaço europeu e para promover a coesão económica, social e territorial que tanto pretendem alcançar,
Quais foram as medidas tomadas pela União Europeia? Implementámos a política regional que é suportada pelos chamados fundos estruturais, reduzindo assim a diferença de desenvolvimento entre regiões e Estados-membros da União Europeia. O nosso objetivo é alcançar uma maior solidariedade entre os membros para promover uma coesão económica e social em todas as regiões. Então penso que sobre este tema estamos esclarecidos e que podemos seguir ao próximo, que são os desafios ambientais. Com o avançar dos anos, é de conhecimento geral que o ambiente já não pode ser considerado separadamente da economia. Concordo. Os recursos mundiais são limitados e a sua crescente utilização resulta no aumento dos preços. Precisamos de mudar a economia europeia para obter mais lucro utilizando menos recursos. Como alguns de vocês já sabem, sou licenciada em Saúde Ambiental e abordei diversas vezes temas como alterações climáticas e gestão dos recursos, desde secas e inundações à poluição e outras ameaças à biodiversidade. Estas questões e preocupações com os desafios ambientais têm dominado as políticas europeias nos últimos anos. Úrsula, aproveito para te perguntar em que é que se baseia a estratégia ambiental da União Europeia? Consiste numa cooperação internacional entre os Estados-membros e numa legislação que cria uniões e garante a coerência entre políticas europeias. A emissão dos gases com efeito de estufa é de veras preocupante, mas suponho que a União Europeia também tenha isso em consideração. Li sobre isso recentemente. A União Europeia tem assumido um papel decisivo nas negociações sobre essa problemática, dando exemplo com as políticas ambientais implementadas. É de facto uma grande preocupação nossa. Acho também importante salientar que a ação coletiva concertada da União Europeia, dos governos nacionais, regionais e locais, das empresas, das ONGs e dos cidadãos tem permitido que possamos liderar a inovação na eficácia energética das energias renováveis. Obrigada pelo seu esclarecimento, Úrsula. Há pouco referimos que a Europa andava a duas velocidades, porém, no próximo tema é considerada uma só voz. Vamos abordar a política externa e de segurança comum. Para os nossos ouvintes que não estão a par, a PESC representa uma estratégia de diplomacia comum que pode contribuir para reforçar o papel da União Europeia como potência mundial. Úrsula, suponho que a PESC tenha os seus objetivos bem definidos. Quais são eles? Suponho bem, entre eles estão preservados a paz e reforçar a segurança internacional, promover a cooperação internacional e desenvolver e consolidar a democracia, o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Sabemos também que a União Europeia não possui forças armadas permanentes, porém conta com efetivos militares colocados à disposição pelos países membros ao abrigo da sua política europeia e de segurança e de defesa. De que forma estas unidades militares intervêm? De forma ágil e visam assegurar missões humanitárias e de evacuação, aconselhamento e assistência a nível militar, prevenção de conflitos e manutenção da paz, gestão de crises, incluindo missões de restabelecimento da paz e de operações de estabilização pós-conflito. Penso que por este episódio é tudo e que ficámos mais elucidados sobre este tema. Espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado e que também tenham ficado mais esclarecidos sobre alguns dos problemas e desafios que se colocam hoje em dia à União Europeia. Não podemos terminar sem deixar o nosso agradecimento muito especial à convidada Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, que foi muito prestável e atenciosa em estar presente no nosso podcast. Obrigada eu pelo convite e pela experiência de estar aqui. Para a semana estamos de volta. Fiquem desse lado. À conversa sem pressa! Em 2013, teve o seu último. Zé Caixanha. Quais são os... Para mais um episódio. As fontes de financiamento. Eu não sei dizer esta palavra! One eternity later.